É importante que quando nós vamos ver a explicação da palavra de Deus, ele diz: a semente que o semeador sai a semear é a palavra. O coração das pessoas que estão ouvindo é a terra. Então, segundo Jesus, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma na Igreja Batista, na Universal. Ela é numa comunidade, numa igreja histórica, tá certo? A palavra é a mesma, é a palavra de Deus. Porém, o solo que recebe, ele tem algumas diferenças. E que diferença é essa que Jesus está expondo? A primeira, ele compara com o solo compactado à beira do caminho. Ele compara com o solo praticamente impermeável à beira do caminho. E aquele solo que a probabilidade da semente germinar, ela é quase zero. Ele está tão compactado, ele é tão impermeável, sabe? Que ele fica quase asfáltico. Não tem como se estabelecer vida. A palavra não consegue encontrar, certo? Um ambiente onde ela consiga penetrar. Ele está fazendo a comparação com a semente. Então é isso, a semente começa a buscar viver, a buscar um ambiente onde ela consiga, né, penetrar, porém, ela não consegue. E aí Jesus diz que se uma semente não consegue penetrar, ela vai continuar onde ela está, então inevitavelmente vai ser fácil de ser removida, de ser arrebatada. Então ele faz essa comparação. Ele diz o seguinte, ele diz que vem o diabo e tira. Mas o que Jesus está dizendo nessa explicação é que esse indivíduo foi para a igreja, seja qual for, teve um encontro com alguém fora da igreja, ele foi para um ambiente de semeadura, onde Deus está interessado em semear algo no seu coração. Então ele vai ouvir a palavra. Mas segundo Jesus, a primeira comparação é com aquela pessoa que não consegue entender. Então deixa eu te falar uma coisa, se você se vê como um semeador. Em alguns ambientes, procure facilitar o máximo possível a linha de comunicação. Evite falar palavras difíceis. Evite usar exemplos que tem mais a ver com o que você quer mostrar a respeito de si mesmo do que, na verdade, acessar o Deus verdadeiro. Pastor, quando você for falar com a pessoa, por favor, facilite. Eu fui num culto esse dia, desde que o cara pregou, não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. Ele citou umas 15 palavras em hebraico, aramaico, mandarim. Falei, sangue de Jesus tem poder. Eu sou o maior ignorante, eu vim no lugar errado. Então preste atenção, tem alguém querendo roubar, remover, porque a semente que Jesus está falando é uma semente de salvação. Então, por favor, eu não estou falando só da palavra de Deus, não. Vai conversar com a sua mulher, facilita. Fala do jeito que ela entenda. Vai falar com seu filho, com a sua sogra, por favor. Utilize uma maneira de se comunicar que as pessoas consigam entender. Se preocupe menos com você e mais com as pessoas. É isso que Jesus está fazendo e mostrando, certo? Por quê? Porque senão a palavra é semeada e o que acontece? Porque essa impermeabilização que eu usei como exemplo é a falta de entendimento. A pessoa não entende. Não entende. Tem gente que vai para a igreja. Eu estou falando para você agora. Tem gente aqui, se terminar o culto, você perguntar para ele ali fora, o que o pastor falou? Não, foi bom. Foi bom. Nossa, o pastor hoje falou, Mas pregou o quê? Não, pregou lá a palavra, a Bíblia Sagrada. Mas e usou, eu não sei o que usou. Sei que eu senti uma coisa assim tão boa. Sai do mesmo jeito que entrou. Então, por favor. Ai, se você subir aqui para pregar, meu Deus do céu, quando facilita. Sabe, fala do jeito que as pessoas entendam. Porque estamos nesses conclaves pelos beneplácitos da vontade do Eterno. Miserável. Facilita. Não estou pregando ignorância não, tá bom? Mas essa é a primeira palavra. A palavra que ninguém entende. Aí tem transformação. 13:20. Bota o segundo solo que também é muito legal. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve e logo recebe com, vamos lá, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa o que acontece? Ele logo se desvia, se escandaliza. Presta atenção, esse é o segundo solo narrado por Jesus.
Ele não é impermeável como o primeiro. Aliás, ele é até de pouco ou de fácil acesso. Ele tem pouca terra. Então a semente encontra um espaço. E aí Jesus disse que aquela pessoa que escuta as palavras recebe com alegria, fica feliz com aquilo que está recebendo, gosta, entende. Porém sua duração é pouca. São pessoas que não conseguem estabelecer mudanças contínuas. É uma mudança sempre temporária. São pessoas que vivem normalmente de ciclos, certo? Para de fazer, volta a fazer, começa a ir, para de ir. Está sempre vivendo esse ambiente de vai e vem. E Jesus explica que após o entendimento, essa pessoa não consegue pegar aquilo que recebeu do entendimento e criar uma raiz para que se estabeleça um comportamento. Ele ouve, gosta, ele entende, mas o processo ele não prossegue. Por quê? Porque há pedras. Para que a planta, ou para que a semente germine, duas coisas são fundamentais: umidade e a facilidade de enraizamento. Sem essas duas coisas, fica muito difícil. Todas as vezes que ele remexia o solo, todas as vezes que ele trazia aquilo que estava embaixo à tona, ele dava à semente condições de germinar. Jesus disse que muitas pessoas enfrentam problemas com suas pedras, com as pedras que normalmente jogaram no seu coração. São lembranças, são fatos, são situações que inevitavelmente faz você vir à igreja todos os cultos, receber a palavra, sabe, numa continuidade grande, até uma confusão na cabeça de algumas pessoas. Porque gente que vem tão pouco vive tão bem, e gente que vem com tanta frequência vivem tão mal? Por que pessoas que ouvem tanto, todos os cultos estão sentadas, estão sempre com a Bíblia na mão, estão sempre com um hino dentro de sua casa? Mas você observa que o nível muitas vezes de transformação, isso não é você avaliando a vida dos outros, não, é você avaliando sua própria vida. Você começa a chegar à conclusão que há uma injustiça nesse negócio, quando na verdade o problema está no solo. Você tem que permitir que essa lâmina, sabe, do Espírito Santo, você tem que permitir que esse agir de Deus mexa nessas pedras que estão impedindo que a Bíblia ou que a palavra, certo, germine ou enraize em você. Aqui ele faz uma comparação que essas pedras, elas são feitas por angústias, por perseguições. Ou seja, basicamente as duas coisas são oferecidas por relacionamentos interpessoais. Poucas angústias você vai ter com animais, poucas angústias você vai ter com objetos. Você pode até ter angústia com objetos, porque não tem objetos que os outros têm e você gostaria de ter, mas sempre são pessoas causando. Se você parar para observar, é assim que funciona. Então Jesus está dizendo o quê? Discípulos, entendam. Vocês vão falar para pessoas que não entendem nada, e eles não vão mudar nada. Vão estar te ouvindo todos os cultos, vão estar frequentando os ambientes, mas não haverá transformação nenhuma. Segundo grupo, você sofrerá com pessoas que têm transformações momentâneas. É esse aí. Recebe com alegria, mas só criar a perseguição, é só a angústia vir até ele, que inevitavelmente ele se escandaliza, ele acaba tendo problemas. E preste atenção, tudo isso é por causa da semente, por causa da palavra que recebeu. Você recebe uma palavra aqui na igreja, aí você vai para a sua casa para botar essa palavra em prática, aí lá você vai ter problema, tá certo? Então vamos lá, vamos para o terceiro solo, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Preste atenção. Me parece que nenhuma dessas sementes, pelo menos Jesus não está comparando, enfrenta mais de um obstáculo simultaneamente. Ele separa um obstáculo para cada uma. No terceiro solo já tem coisas que nasceram antes da palavra chegar.
Está lá os espinhos. Eles não são obstáculos para a semente. Não, a semente é muito pequenininha, é fácil. Ela vai bater no espinho, bate no outro, ela bate aqui, mas ela vai cair. E a terra é boa, é fácil, não tem pedra, então ela vai embora. Ela vai embora. Esse pessoal entende. Essa turma entende. Eles são capazes de citar os textos. Eles são capazes de discutir com você. Eles aprenderam a lidar com interpretações bíblicas. Eles são capazes de conhecer até mais do que você. Porém, chega um momento que a semente precisa dar sentido a tudo aquilo que foi colocado sobre ela. E o que é a expectativa de uma semente? São os frutos. Jesus está dizendo que o terceiro solo é o solo dos espinhos. Terra boa, o espinho já está lá, sabe? É aquela palavra que você recebe quando já tem coisas lá dentro do seu coração. Ela vai dividir espaço, ela vai disputar a atenção, ela vai enfrentar algumas coisas, né? Porque o espaço já está ocupado. Então ele ouve a palavra, ele entende, suas raízes vão para o fundo, então ele não tem problema de conhecimento, não. Eu acho até que essa turma vai morar no céu. Ele só não vai produzir. Normalmente, esse terceiro grupo, ele é um grupo que ele não é só bom para receber a palavra, não. Ele é bom para muitas outras coisas. Ele é bom para negociar, ele é bom para estudar, sabe? Ele é alguém que recebe as coisas dentro de si com muita facilidade. Então ele é produtivo. E quando ele é produtivo, ele tem bons resultados. E quando ele tem bons resultados, esses resultados começam a fazer com que ele tenha tantas coisas para fazer, que ele não tem tempo para produzir para o reino. Ele está tão preocupado em manter as coisas deste mundo. Ele está tão fascinado com aquilo que conquistou, sabe? Ele pode ir todos os dias fazer alguma coisa diferente. Ele tem atividades, ele tem recursos, ele tem tanta coisa. E essa fascinação por tudo isso que se tem faz com que a palavra seja sufocada, a missão seja sufocada, porque não tem tempo, sabe? Estuda demais, trabalha demais, viaja demais, tem compromisso demais. É tanta coisa que nós temos para fazer. Eu não sei você, eu brinco com meu filho mais velho, Caio, e falo: filho, papai está sem tempo de pecar, de tanta coisa que eu estou fazendo. E ele brinca comigo e diz: pai, já pecou. Só para pensar assim. Mas é uma grande verdade. O que acontece? Muita gente na igreja não produz nada. Pouca gente na igreja produz muito. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer. Sabe por quê? Porque você já fez coisas em muitos lugares e ninguém te reconheceu. Sabe por quê? Porque você acredita e te venderam a ideia de que para fazer alguma coisa você precisa ter um cargo. A verdade é essa. É gente que recebe, sabe, enraiza, mas quando tenta despontar, sabe, tem algumas coisas do lado de fora que impede você de crescer, de ser produtivo. Esse é o terceiro grupo. Mas agora vem o quarto solo. Deixa eu usar um texto, só para você anotar aí, você que é dos espinhos. Marcos 8, 36. Marcos 8, 36. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo e perder? Eu gosto desse texto, falo direto ele aqui. Isso não é uma permuta. Esse texto é claríssimo. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo? De que adianta? O texto não está dizendo que uma pessoa não pode ganhar. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para você. O Salomão era bem sucedido. O Davi, o Jó, o Ló, o Abraão. E na nossa vez nós vamos se lascar? Então, por favor, se a sua ideia é essa, tire isso. Agora é importante você entender que a Bíblia está dizendo: ganhe o mundo inteiro sem perder a sua alma com Cristo, tirando um tempo para ser produtivo, para produzir. Nós precisamos dar uma olhada nesses espinhos e removê-los. Tudo aquilo que está me impedindo de ser produtivo, eu preciso remover. Agora, para terminar, o quarto solo, 23.
Mas o que foi semeado em boa é o que ouve e produz. Preste atenção. Às vezes eu me pergunto, como eu, semeador, sou capaz de fazer a leitura do seu coração? Eu não tenho como. Eu tenho que pregar a tempo e a fora de tempo. Eu tenho que pegar toda a criar. Eu sou o semeador. É importante você entender que às vezes conferir autoridade a alguém para limpar você pode ser um dos maiores ingredientes do seu fracasso. Esperar que alguém te limpe. Aliás, as donas de casa amam utensílios que são autolimpantes, certo? Aquilo que é capaz de limpar a si mesmo, porque é uma decisão sua. O quarto solo é o que foi semeado por quem? Pelo mesmo semeador. A palavra é a mesma, mas ela bateu numa terra que não é impermeável, que se tem pedras não está no fundo, que se tem espinhos, eles não são capazes de sufocar a produtividade. O texto diz que a terra é boa. Não diz que não há nenhum obstáculo nela. Diz apenas que os obstáculos que estão nela, pelo que me parece, que se Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, não tem nenhum coração limpinho aqui não. Não tem ninguém aqui que não tem nenhum trauma, não tem nenhum problema não. Todo mundo aqui tem suas dificuldades. Aquele último coração, aquela última terra, é uma terra boa. Ouve, compreende, frutifica e produz. Produz em 3 níveis na mesma terra. Pode até parecer estranho. É a mesma terra, por que ela não produz 100 em tudo? Se a terra é boa, certo? Produz 100, produz 60 e produz 30. O sucesso para mim está em uma terra que produz a 30, que ela não produz a 29. Mas não obrigue a terra de 30 a produzir a 100, porque ela morre. Ela não consegue. Você vai retirar dela mais do que ela pode. Eu descobri que dependendo do assunto, eu me vejo nos 4 solos. Me parece até que eu estou mais um pouquinho ou mais tempo no quarto, produzindo. Mas eu queria que você fosse para casa refletindo hoje. Primeiro, a quantidade de mudança que precisamos ainda sofrer. Segundo, perguntando, e não estou desmerecendo a igreja, por favor, de forma alguma, eu sou pastor e seria louco se eu fizesse isso. Mas às vezes eu vejo gente que vem tanto à igreja e muda tão pouco. E vejo gente que gostaria de vir muito e não consegue vir por causa dos seus afazeres e muda tanto. Que na verdade, o que precisamos avaliar é o solo, a metodologia de plantio, o conhecimento em torno da produtividade. Eu fui, há uns anos atrás, pregar numa cidade. Me levaram numa plantação de manga. A mangueira não tinha 2 metros de altura. Mas a produtividade, o prefeito da cidade tinha viajado a Israel para conhecer um pouco da cultura do plantio de lá e trouxe a tecnologia. E eu descobri o quanto nós podemos nos tornar produtivos se usarmos o conhecimento. Nós precisamos, irmãos, tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo na atualidade é sinal suficiente para Jesus vir buscar a sua igreja.